Nesse vídeo falaremos de intervenção de terceiros. No primeiro vídeo eu falei sobre litisconsórcio e agora intervenção de terceiros. No primeiro vídeo eu disse que o litisconsórcio é uma bolha grande e a intervenção de terceiros uma bolha menor que se encaixa dentro desta bolha grande. Precisava-se então falar de litisconsórcio para que aí um vídeo seguido falasse de intervenção de terceiros. No primeiro vídeo eu citei que o litisconsórcio ele pode ser inicial ou superveniente. Inicial, quando ele nasce na propositura da ação, a gente já entende que no processo haverão sujeitos em ambos os polos da relação processual, ou ativo ou passivo, muitos autores, muitos réus, ou ambos, muitos autores e muitos réus, e disse superveniente, quando o processo já em andamento, o processo já em curso, entram sujeitos em ambas os polos da relação processual, ativo ou passivamente, eles entram no decorrer do processo, o processo já em curso. Isso seria uma intervenção de terceiros. E a gente vai falar agora a intervenção de terceiros. Eu deixei um material na descrição muito legal, eu estou seguindo ele, então o vídeo é baseado no material onde eu retirei de doutrinas, aulas assistidas, comentários de estudantes e professores, então tá bem legal, tem algumas imagens interativas também, material na descrição, já deixa o like, curte, compartilha e quiser dar alguma sugestão, estou 100% à disposição, nos comentários, alguma crítica construtiva, 100% à disposição de vocês. São 5 as modalidades de intervenção de terceiros. A primeira é a assistência, segunda, denunciação à lide, terceira, chamamento ao processo, quarta, amicus curiae e quinta, desconsideração da personalidade jurídica. 5 então, certo? Lembre-se bem, assistência, denunciação à lide, chamamento ao processo, amicus curiae e desconsideração da personalidade jurídica. 5 modalidades de intervenção de terceiros. Assistência, a primeira modalidade, pode ser dividida em duas, a assistência simples e a assistência litisconsorcial. No material eu deixei uma imagem muito legal que vai ser fácil para decorar. É o Thor brigando com o Thanos e o Capitão América intervindo ali para ajudar o Thor. A assistência ela está ali no artigo 119 do Código de Processo Civil. Nós vamos ler juntos agora. Peguei a minha colinha aqui e vou ler com você. Artigo 119 do Código de Processo Civil. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, juridicamente interessado, lembre-se bem, juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Um exemplo clássico de assistência simples seria o sujeito A, loca o imóvel para o sujeito B. O sujeito A loca o imóvel para o sujeito B. E o sujeito B subloca o imóvel para o sujeito C. O sujeito A entra com uma ação de despejo contra o sujeito B. O sujeito C é o sublocatário do B, não é? Ele sublocou do B. Então, nesse momento, ele é interessado. Ele é juridicamente interessado. Lembra que nós lemos agora? No 119 do Código de Processo Civil? Ele é interessado. E aquela causa vai afetar ele, porque se o A ganhar a causa de despejo, o C, como sublocatário do B, será despejado. Então ele é interessado juridicamente nessa causa. Ele entra como assistente do B, a favor do B, para auxiliá-lo naquela questão. Mais uma vez, peguei minha colinha aqui. Nessa modalidade, o assistente atuará como auxiliar da parte principal, sujeitando-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. Significa que a decisão tomada, por exemplo, o A ganha do B, certo? Refletirá no C, obviamente. Ele não é parte processual e não pode agir de maneira contrária aos interesses do assistido, obviamente, não defendendo interesse próprio. Se o assistido for revel ou omisso, o assistente será considerado seu substituto processual. Inteligência do parágrafo único do artigo 121 do Código de Processo Civil.
Eu falei que era o Thor brigando com o Thanos, mas não é. É o Homem de Ferro, corrigindo agora. Homem de Ferro brigando com o Thanos e o Capitão América intervindo naquela relação processual. Porque o Capitão América ele tem um interesse jurídico, certo? Aquela relação vai afetá-lo a depender de qual parte vença, né? Vai afetá-lo juridicamente. Então ele tem um interesse, ele como assistente simples, né, na modalidade de assistência simples, ele tem um interesse jurídico. Não basta, observação importante, não basta ter um interesse econômico ou outro tipo de interesse, precisa ser um interesse jurídico, né, aquela conexão jurídica, precisa ter um interesse. Se por um acaso o Homem de Ferro ele for revel ou omisso, falar assim, não é problema meu, essa briga não é minha. Então, o Capitão América ele vai ter poderes como um assistente simples de substituir o Homem de Ferro naquela relação processual. Como um assistente simples, ele terá poderes de substituir o Homem de Ferro naquela relação. A segunda modalidade de assistência, o segundo subtópico, digamos assim, a primeira eu disse que é a assistência simples, e agora, assistência litisconsorcial. Assistência litisconsorcial é quando o terceiro é o próprio titular do direito. Daniel Amorim cita um exemplo clássico. Eu vou pegar aqui a minha colinha de novo. O ingresso de uma demanda por um sócio para a anulação da Assembleia. Nesse caso, os demais sócios atuariam se quisessem como assistentes litisconsorciais, eis que igualmente são titulares dos direitos ali discutidos. No caso da assistência litisconsorcial, ela precisa ser facultativa. O que eu disse lá no litisconsórcio? Facultativo, né? O oposto de facultativo é necessário, né? Necessário é quando precisa ocorrer, todos os membros daquele do processo precisam estar ali. E existe a possibilidade de ser facultativa, né? Por vontade das partes. Então, no caso da assistência litisconsorcial, é necessário que seja facultativa e não necessária. Segunda modalidade de intervenção de terceiros, ora antes nós falamos sobre assistência, onde nós dividimos assistência em assistência simples e assistência litisconsorcial. Agora, denunciação a lide. Denunciação a lide é um direito regressivo, onde denuncia um terceiro, eventualmente responsável por ressarcir algum dano causado. Um exemplo clássico disso é o motorista que denuncia ao processo a seguradora responsável por ressarcir o dano causado ao veículo. A denunciação a lide é incidente, regressiva, eventual e antecipada, certo? Regressiva, eventual, incidente e antecipada. O terceiro terá qualidade de parte no processo. A denunciação da lide também pode ser sucessiva, quando o denunciado denuncia outro, mas essa possibilidade só pode ocorrer uma vez. Terceira modalidade de intervenção de terceiros, chamamento ao processo. Ora, antes nós falamos de assistência, dividimos assistência em simples e litisconsorcial, denunciação à lide e agora chamamento ao processo. Para fácil memorização na hora da prova, de se lembrar com exatidão, a gente usa a própria palavra, a própria modalidade. Falamos de denunciação. Denunciação remete a denunciar um terceiro. Chamamento é chamar um terceiro obrigado na dívida principal. Artigo 130 do CPC fala o seguinte, peguei a minha colinha aqui e fala assim, são 3 as hipóteses de acordo com o 130 do CPC. Chamamento do devedor, dos demais fiadores e dos demais devedores solidários. Do devedor, quando acionado o fiador, que serão responsáveis solidariamente pelo cumprimento da obrigação principal. Dos fiadores, quando a ação for proposta apenas contra um deles. E dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida. A quarta modalidade de intervenção de terceiros é a desconsideração da personalidade jurídica, onde a pessoa física, para escapar de cobranças, lança o seu patrimônio a patrimônio da empresa. Ele lança aquele patrimônio pessoa física para o patrimônio da pessoa jurídica, tentando escapar de cobranças e de processos, dizendo assim, não, a minha conta
ela está zerada, eu não tenho nada, eu não tenho como pagar. Ele lança tudo na empresa. Então, entra com o pedido da parte ou do Ministério Público, levando em conta alguns fatores, como o abuso da personalidade, desvio da finalidade ou confusão patrimonial. Instaura-se assim a desconsideração da personalidade jurídica. Passa a entender então que essa pessoa física lançou para a empresa o seu patrimônio, então começa a se considerar o patrimônio lançado da empresa. O pedido é incidental e cabível em qualquer momento do processo. A quinta modalidade de intervenção de terceiros é o amicus curiae, que tem por definição da palavra amigo da corte. É alguém que naquele momento o processo demanda um conhecimento específico da causa. Pode ser uma associação, uma pessoa física que tem conhecimento específico naquela causa. Aconteceu em alguns exemplos no STF em discussões de relevância social, onde naquele momento os ministros não tinham conhecimento específico sobre aquele assunto e chamaram para participar do processo, para auxiliar naquele momento a corte, pessoas que tinham conhecimento específico de assuntos específicos e auxiliam o juiz naquela causa. Então, nós falamos sobre assistência, denunciação à lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e agora amicus curiae. São essas 5 modalidades de intervenção de terceiros. Fica por aqui mais essa pequena aula de intervenção de terceiros, fechando assim litisconsórcio e intervenção de terceiros. Nos 2 vídeos, no primeiro e nesse, eu estou deixando aqui na descrição um material muito legal, onde tem imagens, situações detalhadas, exemplos e o conteúdo todo para você se aprofundar. Indicações de doutrinas, eu já indiquei no primeiro vídeo, indico novamente, Daniel Amorim de Assunção Neves, Manual de Processo Civil. Excelente doutrina. Mas, no tudo, nos comentários, alguma sugestão, alguma crítica construtiva, estou 100% aberta. Muito obrigado.